Olá, sejam muito bem-vindos a mais um guia detalhado, uma explicação completa produzida pela Forge College. Hoje, o papel de todo mundo aqui é o de um verdadeiro arquiteto de informação. Pensem na construção de uma apresentação técnica do ecossistema Solana exatamente como se fôssemos desenhar a planta baixa de um grande projeto de engenharia civil. Se não houver uma fundação sólida, super bem mapeada, bom, a casa simplesmente cai, certo? Então vamos preparar nossos esquadros virtuais para estruturar narrativas e slides de um jeito incrivelmente lógico e infalível. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Existe sempre uma grande questão pairando no ar quando começamos a fase de pesquisa. Afinal, como transformar um verdadeiro mar de dados soltos e jargões complexos numa narrativa técnica que seja realmente engajadora? Olha, é muito comum vermos por aí apresentações onde o palestrante simplesmente despeja uma montanha de dados não filtrados. E vamos combinar, essa é a receita perfeita para fazer qualquer audiência técnica dormir profundamente na cadeira. E nós definitivamente não queremos criar um desses despejos de dados que dão sono na plateia, né? O que nós queremos e precisamos é de clareza estruturada e de muito impacto. E para garantir que ninguém cochile, aqui está a nossa planta baixa de hoje. Vamos passar rapidamente pela introdução ao projeto final, depois o resumo em 3 atos, a mecânica de afirmação, evidência e implicação, o mapeamento da comunidade, a criação do esboço tangível e, para fechar, os próximos passos na prática. Tudo isso projetado cirurgicamente para um formato super enxuto de 8 a 12 slides. Iniciando com a nossa seção 1, a introdução ao projeto final. É aqui que estabelecemos as restrições mais rígidas da nossa estrutura de engenharia. O entregável principal é bem claro. Precisamos de uma apresentação de 8 a 12 slides. E ela tem que cobrir a visão geral do ecossistema, 2 casos de uso muito bem definidos e as influências da comunidade sobre tudo isso. Pense nessa análise como a ponte perfeita entre aqueles requisitos teóricos que já conhecemos e a fase de pesquisa real que vem logo a seguir. Ou seja, em vez de sair fazendo uma busca maluca e desenfreada pela internet, nós construímos uma fundação sólida primeiro. O que nos leva à nossa segunda sessão, o resumo em 3 atos. Como a gente organiza essa fundação num nível mais macro? É aí que entra a famosa regra de 3, um modelo mental incrivelmente eficiente e super compacto para não perdermos a lógica. Primeiro, temos o contexto, ou o nosso ato 1, onde definimos as restrições e a tese. Segundo, vem a demonstração, o ato 2, que é o lugar exato para os estudos de caso e para trazer aquelas evidências técnicas bem rigorosas. E em terceiro, as implicações, o nosso ato 3, focando na força da comunidade e nos trabalhos futuros. É esse ritmo previsível e metódico que ajuda qualquer audiência técnica a seguir as conexões de causa e efeito sem jamais se perder no caminho. Agora, movendo para a seção 3, afirmação, evidência e implicação. Dando um zoom nessa estrutura, o ponto absolutamente crucial que precisamos entender é o seguinte: slides não são simples páginas em branco esperando para serem preenchidas com textos aleatórios. De jeito nenhum. Eles são afirmações. A estrutura de afirmação, evidência e implicação é um padrão de design fortíssimo. Funciona assim: cada slide faz uma assertiva técnica logo de cara no título. Em seguida, apresenta o dado ou diagrama de apoio mais forte possível e termina respondendo a pergunta de $1 milhão. Por que isso importa? É uma engenharia narrativa simplesmente elegante. Para a gente visualizar a diferença na prática, olha só essa comparação. De um lado temos o clássico e temido slide ruim, aquela lista densa, confusa, lotada de métricas brutas e logos jogados sem nenhum contexto. Parece até um quebra-cabeça espalhado que ninguém sabe montar. Do outro lado, o slide bom. Ele tem uma baixíssima densidade visual, traz um título que faz uma afirmação imponente, um diagrama técnico super limpo e lá no final, uma frase cravando a implicação. Essa abordagem alinha a apresentação perfeitamente com os mais altos padrões de qualidade, fazendo com que a revisão técnica seja rápida e completamente indolor. Avançando agora para a seção 4, o mapeamento da comunidade. Chegando nas implicações do nosso ato 3, precisamos pensar: como a gente sobrepõe a influência dos stakeholders nos nossos casos de uso? Vamos pegar um marketplace de NFT como um exemplo prático. O ecossistema não é feito só de código e algoritmos frios, né? É feito de pessoas, de incentivos, de instituições. Nós temos o protocolo central mantendo tudo no ar, temos os projetos principais, os desenvolvedores criando as ferramentas, o financiamento e as aceleradoras injetando capital e, claro, a própria comunidade ativa o tempo todo nos fóruns. Cada um desses atores tem o poder literal de habilitar inovações brilhantes ou, se forem ignorados, de simplesmente travar todo o progresso. É absolutamente essencial mapear quem influencia o quê. Seção 5. Criando o esboço tangível. Com todos os componentes mecânicos e humanos em mãos, é hora de olhar para a nossa planta arquitetônica final.
Essa tabela ilustra brilhantemente como tudo se encaixa de um jeito simétrico. Ela mapeia o número do slide, o título canônico e o papel principal dele. Se olharmos bem, as linhas 1 e 2 focam estritamente no resumo executivo e no contexto. Já das linhas 3 a 8, nós mergulhamos fundo nos casos de uso e nas demonstrações. E nas linhas 9 a 11, lidamos com a comunidade, os riscos e as implicações futuras. O modelo dos 3 atos e os papéis dos slides se alinham num deck coeso de apenas 11 slides, sem enrolação e sem excessos. Agora, e se houver um oceano de dados adicionais que os avaliadores adoram olhar com lupa? Bom, é aí que entra a verdadeira arma secreta das apresentações técnicas impecáveis, o slide de backup. Ele fica guardado estrategicamente fora da apresentação principal, servindo como lugar perfeito para deixar métricas brutas muito pesadas, links para o GitHub e todo tipo de dado extra. Isso mantém os slides principais limpinhos e totalmente focados na narrativa. Ao mesmo tempo, acelera demais a revisão por pares, porque toda a fonte da verdade está ali, no fim do arquivo, pronta para ser checada na hora que precisarem. E, finalmente, a nossa seção 6, próximos passos na prática. Para transformarmos essa planta em algo real, antes de começarmos a pesquisar para valer, temos 2 tarefas imediatas e inegociáveis. A primeira é preciso finalizar esse esboço de 8 a 12 slides, e aqui entra o truque, definindo uma meta de apenas uma frase para cada um deles. A segunda tarefa, precisamos escolher 2 casos de uso candidatos e escrever as justificativas deles de maneira bem cirúrgica. Seguir esses 2 passos rigorosamente vai garantir que a nossa futura coleta de dados seja um sprint direto para o sucesso e não uma caminhada perdida num deserto de informações. E para fechar essa análise de hoje, deixamos esta reflexão crucial aqui na tela. É extremamente importante rascunhar agora esse esboço estrutural para evitar cair na armadilha da busca de dados desenfocada. Lembrem-se, uma base forte sustenta qualquer complexidade que vier depois. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação até o fim. Não deixem de acessar o portal Ford College para aprofundar esse e outros temas fascinantes do universo Web3. Mas a grande pergunta que fica para iniciar a fase de pesquisa é, afinal, qual será a afirmação técnica mais ousada do nosso primeiríssimo slide? Um abraço e até a próxima!